Episódio 28, página 142 do livro Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência. A gente vai começar agora o capítulo 6, que se chama A Libertação. Ou seja, é um bom indício de que as coisas estão começando a melhorar, né? O começo da nossa libertação do corpo de dor está primeiramente na compreensão de que o temos. Depois, e mais importante, na nossa capacidade de permanecer presentes o bastante, isso é, atentos o suficiente para percebê-lo como um pesado influxo de emoções negativas quando entra em atividade. No instante em que é reconhecido, ele não consegue mais se passar por nós e viver e se renovar por nosso intermédio. Basta que a gente reconheça ele, fique atento a ele, aí ele já não consegue mais fazer isso. É nossa presença consciente que rompe a identificação com o corpo de dor. Quando não nos identificamos mais com ele, o corpo de dor se torna incapaz de controlar nossos pensamentos e assim não consegue se renovar, pois deixa de se alimentar deles. Na maioria dos casos, ele não se dissipa imediatamente. No entanto, assim que desfazemos sua ligação com o nosso pensamento, ele começa a perder energia. O pensamento para de ser embotado pela emoção, enquanto nossas percepções do momento não são mais distorcidas pelo passado. A energia que estava presa no corpo de dor muda sua frequência vibracional e é convertida em presença. Olha que lindo, que potência, né? A energia que estava presa no corpo de dor muda sua frequência vibracional e é convertida em presença. É tipo a água, né? Me veio uma coisa aqui de que a energia é tipo a água. A água, ela pode tomar várias formas. Aonde ela vai entrando, ela vai se adaptando, dependendo do recipiente onde ela tá. E esse recipiente pode ser o rio, pode ser o oceano. Ela pode evaporar, ela pode virar gelo, se condensar. E a nossa energia é a mesma coisa. Então, essa energia do corpo de dor não significa que ela seja ruim. Ela só tá numa frequência vibracional que é, bom, de certa maneira, negativa pra gente, porque ela nos causa dor, sofrimento, coloca a gente num estado de consciência um pouco mais baixo, pelo que ele fala aqui. Mas é só questão da gente se tornar consciente, se manter em estado de presença, atento a isso, que a gente muda a frequência dessa energia e ela se torna presença, mais presença ainda, né? Dessa maneira, o corpo de dor se torna combustível para a consciência. É por isso que muitas das pessoas mais sábias e iluminadas do planeta, entre homens e mulheres, já tiveram um corpo de dor bastante pesado. Independentemente do que dizemos ou fazemos e da face que mostramos ao mundo, nosso estado mental e emocional não pode ser dissimulado. Todo ser humano emana um campo energético que corresponde a seu estado interior. E a maioria das pessoas é capaz de senti-lo, ainda que essa emanação de energia só seja captada de modo subliminar. Chega uma pessoa com uma energia assim, todo mundo sente. E chega uma pessoa com uma energia, todo mundo sente também. Isso significa que, embora elas não saibam que percebem esse campo energético, as pessoas, ele determina em grande medida como elas se sentem em relação a um indivíduo e reagem a ele. Há quem tenha uma consciência mais clara do campo energético já no primeiro contato com alguém, até mesmo antes que quaisquer palavras sejam ditas. Um pouco depois, porém, as palavras dominam o relacionamento e com elas vêm os papéis que quase todos nós representamos. Os rótulos, né? Com isso, a atenção se desloca para o âmbito da mente e a capacidade de sentir o campo energético do outro se reduz de modo significativo. Mesmo assim, ele ainda é percebido no nível inconsciente. Quando compreendemos que os corpos de dor buscam inconscientemente mais sofrimento, isso é, que eles querem que algo ruim aconteça, passamos a entender que muitos acidentes de trânsito são causados por motoristas cujo corpo de dor estava em atividade naquele momento. Isso aqui só vai captar quem acompanhou as leituras anteriores, porque esse corpo de dor ele se alimenta por mais dor. E é por isso que ele está falando, o corpo de dor quer mais sofrimento, ele se alimenta disso, de situações dolorosas, de
notícias ruins, de brigas e tal. Sempre que dois motoristas com corpos de dor ativos chegam a um cruzamento ao mesmo tempo, a probabilidade de haver um acidente é bem maior do que em circunstâncias normais. De forma inconsciente, ambos desejam a colisão. É muito profundo, é de forma inconsciente. O papel dos corpos de dor nesse tipo de ocorrência se torna mais óbvio no fenômeno chamado briga de trânsito, quando os motoristas se tornam fisicamente violentos, em geral por causa de uma questão banal, como o fato de alguém dirigir muito devagar à sua frente. Muitos atos de violência são cometidos por pessoas normais que se transformam temporariamente em seres desequilibrados. Em julgamentos criminais em todas as partes do mundo, advogados de defesa costumam dizer frases como: ele estava completamente fora de si, enquanto os acusados afirmam algo do tipo: não sei o que deu em mim. Até onde eu sei, nenhum advogado de defesa forneceu a seguinte explicação ao juiz: este é um caso de responsabilidade reduzida. Meu cliente estava com um corpo de dor ativo, por isso não sabia o que estava fazendo. Na verdade, não foi ele que fez aquilo, e sim seu corpo de dor. Talvez não esteja longe o dia em que coisas assim comecem a ser ouvidas nos tribunais. Claro que isso não tira a responsabilidade do ser humano que comete suas atrocidades, né? Será que isso significa que as pessoas não são responsáveis? Ele falou a mesma coisa que eu. Será que isso significa que as pessoas não são responsáveis por seus atos quando estão possuídas pelo corpo de dor? Minha resposta é: como podem ser? Como é possível alguém responder por suas atitudes se está inconsciente, se não sabe o que está fazendo? No entanto, no quadro mais amplo das coisas, os seres humanos devem evoluir como seres conscientes, e os que não seguem esse caminho sofrem as consequências da sua inconsciência. Eles não estão alinhados com o impulso evolucionário do universo. E até mesmo essa afirmação só é verdadeira em parte. De uma perspectiva superior, é impossível não estar alinhado com a evolução do universo. Até mesmo a inconsciência humana e a dor que ela produz fazem parte desse progresso. Estava lendo aqui para mim mesma. Até mesmo a inconsciência humana e a dor que ela produz fazem parte desse progresso da evolução do universo. Quando não conseguimos mais suportar o ciclo interminável de sofrimento, começamos a despertar. Portanto, o corpo de dor também ocupa um lugar necessário no quadro mais amplo. Interessante. A presença. Uma mulher na faixa dos 30 anos de idade veio se consultar comigo. Enquanto ela me cumprimentava, senti o sofrimento por trás do seu sorriso educado e superficial. Ela começou contando a história da sua vida e 1 segundo depois, seu sorriso se tornou uma expressão de dor. Em seguida, começou a soluçar de maneira incontrolável. Disse que se sentia solitária e insatisfeita. Acalentava muita raiva e tristeza. Quando criança, fora vítima de maus tratos infligidos por um pai violento. Logo constatei que sua infelicidade não era causada pelas circunstâncias da sua vida atual, e sim por um corpo de dor muito pesado, que se tornara o filtro através do qual ela analisava sua situação de vida. Essa mulher ainda não era capaz de detectar a ligação entre a dor emocional e seus pensamentos, e estava identificada com ambos, com a dor emocional e com os pensamentos. Ela não conseguia ver que continuava alimentando o corpo de dor com seus pensamentos. Em outras palavras, vivia com o fardo de um eu profundamente infeliz. De algum modo, contudo, deve ter compreendido que a origem daquilo estava no seu próprio interior, que ela era uma carga para si mesma, e estava pronta para despertar. Por esse motivo, decidira ir àquela consulta. Direcionei o foco da sua atenção para o que estava se passando dentro do seu próprio corpo e lhe pedi que sentisse a emoção diretamente, que não usasse o filtro dos seus pensamentos infelizes, da sua história triste. Ela disse que esperava que eu lhe mostrasse o caminho para sair da infelicidade e não para entrar nela. Porém, mesmo relutante, atendeu minha solicitação. As lágrimas rolavam por sua face, todo o seu corpo tremia.
neste momento, o que você sente é isso, eu disse. E não há nada que você possa fazer nesse sentido. Mas em vez de querer que este momento seja diferente do que ele é, o que lhe causa ainda mais sofrimento? Consegue admitir completamente que isso é o que você está sentindo nesse exato instante? Ela ficou calada por alguns segundos e depois respondeu com raiva. Não, não quero aceitar isso. Quem está falando? Perguntei. Você ou sua infelicidade? Consegue ver que sua infelicidade, com o fato de ser uma pessoa triste, é apenas outra camada de infelicidade? Mais uma vez ela se manteve calada. Não estou lhe dizendo para fazer alguma coisa. Tudo que estou pedindo é que descubra se tem condições de permitir que estes sentimentos permaneçam com você. Em outras palavras, e elas podem parecer estranhas, se você não se importar em ser infeliz, o que acontecerá com a infelicidade? Não quer descobrir? Por um instante ela pareceu confusa e ficou sentada ali em silêncio por 1 minuto mais ou menos. De repente, notei uma mudança significativa no seu campo energético. Depois ela respondeu. Isso é esquisito. Ainda estou infeliz, mas agora existe um espaço em volta da minha infelicidade. Ela parece ter menos importância. Essa foi a primeira vez que eu ouvi alguém descrever a situação dessa maneira. Existe um espaço ao redor da minha infelicidade. Este espaço, é claro, é criado quando há aceitação interior de qualquer coisa que estejamos sentindo no momento. Não falei muito depois disso para permitir que ela vivenciasse a experiência. Mais tarde, essa mulher compreendeu o que havia acontecido. No momento em que ela interrompeu a identificação com o sentimento, isso é, com a antiga emoção dolorosa que acalentava, no instante em que lhe dirigiu sua atenção sem tentar resistir, essa emoção deixou de ter a capacidade de controlar seu pensamento e, assim, de se misturar a uma história construída mentalmente chamada Como Sou Infeliz. Outra dimensão havia se manifestado na sua vida e transcendia seu passado, a dimensão da presença. Como ninguém pode ser infeliz sem uma história triste, aquilo representava o término daquele sofrimento e também o começo do fim do seu corpo de dor. A emoção em si não é infelicidade. Apenas a emoção associada a uma história triste é infelicidade. Depois de encerrada a sessão, foi gratificante saber que eu tinha acabado de testemunhar o surgimento da presença em alguém. A própria razão da nossa existência na forma humana é trazer essa dimensão de consciência para o mundo. O surgimento da presença. Eu também assistira a uma diminuição do corpo de dor, e não lutando contra ele, mas levando-lhe a luz da consciência. Minutos depois que essa mulher saiu, recebi a visita de uma amiga. Assim que ela entrou na sala, perguntou: "O que aconteceu aqui? A energia parece pesada, sombria. Estou até me sentindo um pouco mal. Você precisa abrir as janelas, acender um incenso." Expliquei que eu tinha acabado de testemunhar uma importante liberação de energia numa pessoa que tinha um corpo de dor muito denso. Portanto, aquilo que ela estava sentindo devia ser o resto da energia que fora emanada durante a sessão. Olha só como é quase palpável, né, a energia. Minha amiga, porém, recusou-se a ficar e escutar. Tudo que ela queria era sair dali o mais rápido possível. Abri as janelas e saí para jantar num restaurante indiano nas redondezas. O que aconteceu enquanto permaneci ali foi uma confirmação adicional e muito clara do que eu já sabia. Todos os corpos de dor humanos, que aparentemente são individuais, estão interligados em algum nível. No entanto, a forma que essa ratificação em particular assumiu foi uma espécie de choque. A gente vai finalizar hoje por aqui. Obrigada pela companhia e amanhã a gente continua falando sobre o retorno do corpo de dor. Até já!